Conforme os projetos vão cada vez mais aumentando a complexidade e até aumentando o número de módulos, um problema em comum acaba sempre acontecendo, que é gerenciar essas dependências das nossas bibliotecas, plugins e afins. Fora que a parte de sincronização, né, sempre atualizar elas, deixar elas atualizáveis, também acaba sendo um problema numa recorrência num projeto gigante. É um inferno em pessoa isso aí. Mas tem algumas alternativas que o Gradle sempre ajudou, de alguma forma, a gente a estar ministrando melhor isso. Antigamente a gente poderia criar um arquivo Gradle com versionamentos para estar utilizando nos módulos, mantendo padronização. Há alguns anos já é utilizado o Gradle Kotlin DSL, que você tem um potencial muito grande, você consegue manipular criando extensions, você cria um arquivo de versionamento, um arquivo de dependência, você consegue separar nisso, consegue até criar lógicas ali que você pode utilizar para todos os módulos. Só que a parte de sincronização, nessa parte do Gradle Kotlin DSL, pecava um pouco. E recentemente, no Gradle 7.0, foi lançado o Catalog, que também foi anunciado no Google I.O., na parte do Kotlin Everywhere. E ele é muito flexível. Até acredito que ele seja uma evolução do que foi, o que é o Gradle Kotlin DSL. Dá para aproveitar muita coisa ali. Então eu vou estar explicando nesse vídeo como está implementando no seu projeto, com algumas dicas e algumas coisas até bem interessantes, né? Porque ele tem um potencial bem grande, como você pode criar alguns plugins, por exemplo, um plugin de teste e colocar nos seus módulos e tentar manter sempre uma coesão. Então você pode estar montando um Tetris ali e criando seus plugins e estar espalhando pelos módulos. Então seja bem-vindo ao canal do Codando TV. Eu sou o Rods. Já deixa o seu like, compartilhe o vídeo e, por favor, se inscreve no canal, me ajuda muito. É muito difícil a gente conseguir inscritos, então eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Mas antes de estar começando a estar implementando as coisas, só avisar para vocês, Kotlin DSL desde abril está como default no Gradle. Então combina muito do que tudo que a gente vai conversar sobre Catalog e é uma informação bacana, caso você já não saiba, já está sabendo. Eu vou estar mostrando para vocês não só a implementação do que eu fiz do Catalog, mas também fazer mostrar como foi a migração. E eu vou mostrar como que era o build CRC antigo. Tinha um arquivo build.crc e é importante quando for fazer o novo, então vai fazer sentido para vocês. Tinha o build.crc, que é o arquivo que vai ter o build Gradle, que vai estar falando assim, ali é o Kotlin DSL. Eu tenho minha parte de configs, que eu já testei para esse cara foi mantido, a minha classe, que eu coloco todas as configurações do projeto. Tem a parte de dependências, que coloca as bibliotecas que são utilizadas em todos os módulos. Então eu conseguia trabalhar, também ficava os módulos aqui, conseguia fazer uma separação um pouquinho mais sofisticada. E aqui são as dependências para estar utilizando. E a parte de versionamento também era focado nesse build CRC, toda essa parte. Só que tinha uma limitação que eu não conseguia saber o auto-suggest desse arquivo, dessas versões, dessas bibliotecas no caso. E no meu build Gradle do projeto, eu tinha tanto potencial nisso que eu criava extensions que eu conseguiria fazer tanto para build de application quanto para build de library, criar uma unificação. Então os módulos que estavam utilizando isso, basicamente não utilizavam quase nada. Só utilizavam, não sei se mostrei aqui, mas acho que não mostrei, mas aí só ficava só o bloco de dependências. Dito isso, a primeira dica de ouro que eu vou dar quando você for querer migrar para Catalog. Primeira, delete o seu build CRC, tá? Você vai dar ruim, você vai ter que criar um arquivo novo, um pacote novo, vou estar mostrando para vocês. Não sei se eu já deixei um pouco pronto aqui para estar explicando, mas deleta, é a primeira coisa, tá? Separa a tua classe de dependência, separa a tua classe de versões e mete bala ali para deletando para você estar preenchendo e criando sua coisa nova. Uma das primeiras coisas que você precisa saber antes de eu iniciar a configuração é um arquivo muito importante, chamado .tol, sei lá qual é o nome que seria. E esse arquivo, ele fica dentro da pasta do Gradle e ele tem um papel muito importante. Lá dentro vai ficar as versões, as bibliotecas, os plugins e os bundles que fossem conjuntos de bibliotecas. Então, por exemplo, se eu quiser criar um versionamento, vamos supor que eu peguei lá do meu versions ou do seu versions do Gradle, você pegou a biblioteca Android, a versão no caso, Android Gradle plugin igual a 7.4.2, tá? Vou fazer alguns para te dar como exemplo, mas na edição eu vou fazer magicamente as coisas ficarem com maior escalada aqui.
E também eu quero colocar uma outra ali. Vou colocar um Android suporte. E eu vou colocar o Android Core KTX. Beleza? 1.7.0. Então, é assim recorrente que você sempre vai estar preenchendo as versões. Eu estou olhando aqui do lado para ficar mais fácil. E eu fiz meio que por partes, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Então, ó, aqui 1.4.1. Então, beleza, eu tenho duas versões. Só que eu preciso criar uma biblioteca. Então, eu vou criar uma biblioteca no meu bloco de libraries. Então, eu vou criar meu Android X Core. A nomenclatura, até na documentação lá do Google, é esse underscore mesmo. Então, é uma boa prática. Então, enfim, mas também fica a teu critério. Acho que não tem diferença, pra falar a verdade. Aí aqui você vai ter 3 caras que você vai ter que se preocupar em preencher. O grupo. Já vou ter que colocar aqui o name e o version.ref. Para quem está acostumado a mexer com Gradle de antes, é basicamente o group, o artifact ID e a version. É isso, não tem muito segredo. Então, você vai colocar o group, o name e o version. Tem uma coisa interessante aqui no version, eu já vou mostrar. Mas o grupo, eu vou até copiar aqui, ó, que é o Android X Core. Tá no outro arquivo que eu vou ter que subir as versões, beleza? E aqui é o Core KTX. Vou fazer um exemplo, depois a gente vai evoluindo, tá? Aqui. O legal é que do Versions, eu consigo pegar minha referência aqui. Então, se eu dou um Ctrl espaço, aparece as minhas opções que eu tenho, que são as 3 das versões. Olha que bacana. E tá aqui. Então, isso aqui eu já criei uma versão. Eu vou criar mais uma e mostrar aqui para vocês rapidinho, porque eu vou mostrar o bundle também, que ele é muito útil. Então, eu criei uma versão, uma biblioteca com uma versão, e eu criei outra biblioteca com outra versão. Só que o meu bundle, ele tem um potencial de juntar as coisas para você estar utilizando no implementation lá. Eu vou explicar também. Mas o que você precisa se atentar agora é que eu posso criar isso aqui. Eu posso criar um Android suporte. E aqui... Ah, aqui eles espera aqui, beleza. E aqui dentro eu... Ah, é um array. E aqui dentro eu passo um array. Que ele está esperando um array. Um array de quê? De bibliotecas. Quem são essas bibliotecas? São os nomes que eu dei na meu library. Então eu posso ter isso aqui. Isso aqui e isso aqui. E isso dá para evoluir muito, porque no Kotlin DSL eu fazia um .for-each implementation das dependências e até eu criei uma interface, não sei se vai dar para ver no vídeo ali, eu criei uma interface que eu pegava todas as versões. Então eu tinha aqui umas dependências, Gradle, grupo de versões, e eu tinha as minhas interfaces e fazia um implementation, depends, .list, .for-each, implementation e vai. Então conseguia pegar várias bibliotecas. No Catalog é muito mais simples. Então você consegue só colocar esse cara como implementation, que vai ser libs.bundle.androidsupport. Eu vou mostrar mostrando, mas eu estou só te dando um spoilerzinho lá na frente. Então isso aqui é bem legal para você estar organizando as bibliotecas de módulos comuns e tudo mais. E tem os plugins, que a sintaxe é a mesma, só que eu vou utilizar aqui o nosso Android Application com o ID Android Application e o Gradle plugin. Então, a partir disso, a estrutura principal, que é o Versions, o Library, o Bundle e o Plugin, isso aqui é um saco. Você vai ter que fazer no seu projeto. Eu tô até pensando quando eu for fazer no meu lá, que tem módulo pra caramba, vai ser mó triste. Mas já entendeu a essência aqui. Agora só imagina isso aqui com volume, que eu vou estar editando para mostrar o resultado final desta classe primeiro. Pronto. Como ficou aqui a nossa classe mais completinha agora, né? Eu tenho meu Versions, eu tenho um Kotlin, eu tenho um Gradle plugin, eu tenho teste, eu tenho Android teste, eu já deixei tudo separado. Um Compose eu vou deixar um capítulo à parte, que ele tem algumas peculiaridades. Enfim, qual é o lore? E as bibliotecas são tudo o que eu acabei de falar. Você viu que não muda nada do que eu falei, só aumenta o volume. Então, a preocupação que você vai ter que ter, e o saco, para falar a verdade, é pegar todas essas bibliotecas do seu projeto e tá convertendo aqui no catálogo. Tranquilo? Então, esse é o primeiro ponto que você vai ter que fazer na configuração do seu projeto. Enfim, é inevitável. Isso aqui vai ser bem triste, mas vai ser inevitável. Aí aqui tá as bibliotecas. Você pode colocar... Compose, eu vou deixar um capítulo à parte. Então, tá aqui as bibliotecas. E os meus bundles, que são meu conjunto de bibliotecas, estão aqui, ó. Compose
tem essa lista inteira de compose. Então significa o quê? Se eu colocar implementation com a sintaxe, né? libs, papapá, que eu já vou explicar, eu consigo pegar o compose e é uma linha única. E por aí vai com todos. E o plugin também não foge disso. Então agora que a gente focou nisso aqui, entendeu essa parte mais chatinha, vamos para a configuração. E para fazer a configuração é uma receitinha de bolo, tá? Tá vendo o que eu criei? Eu vou ter que criar, no caso, um diretório. Aqui ele tá sincronizado ainda aqui, mas enfim. Eu vou ter que criar um diretório para estar avisando que aquele diretório é um Kotlin DSL. Então, eu dei o nome de build-logic, mas você pode dar o nome que você quiser para estar utilizando. E para isso eu preciso fazer um passo a passo de configuração. A primeira delas é criar um arquivo dentro desse seu diretório, que é o build.gradle.kts. Vai ficar aqui por enquanto. Tá no lugar certo? Tá. E eu vou criar o settings.gradle.kts. Criei os dois. E para isso eu preciso primeiramente declarar que esse cara ele é um módulo que o meu projeto entenda que ele é um módulo de Gradle DSL. Então lá nas minhas configurações, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que... Lembra que eu utilizava no build CRC todas as configurações no build Gradle do projeto? Eu removi, não tem mais. Então eu preciso fazer duas coisas. Configurar no meu settings tudo isso para minhas bibliotecas estarem conseguindo serem baixadas nos meus módulos, e eu preciso declarar no Plugin Management onde eu vou baixar as coisas, né, os plugins que vou estar baixando do Gradle e tudo mais, e qual vai ser o meu include build declarado que aquilo eu vou estar utilizando para estar fornecendo recursos para o resto do projeto. Vou estar sincronizando. Enquanto sincroniza, eu vou estar adiantando alguns desenvolvimentos. Aqui vai dar erro porque eu tô mexendo algumas coisas. Mas o segundo ponto que você precisa saber é o quê? Fazer a declaração daquele módulo que ele é um módulo Kotlin DSL. Então, ele é um Kotlin DSL. Vou pegar um import, né? Ele é um módulo Kotlin DSL. E eu tenho um repositório do Maven aqui e tudo mais. E aqui é meus class path, né? Digamos assim. Tá dando ruim, mas uma hora vai dar bom, porque ainda não tá compilando, eu só tô mostrando uma configuração inicial. E, por fim, eu preciso colocar no meu settings, declarando que, ó, tá vendo aquele libs que deu problema? Até bom. Aquele, foi aqui? Não lembro agora, foi no build, né? Que deu um problema? Nossa, eu não achei que é libs. Ele não vai achar nada mesmo, por quê? Eu não declarei que o meu ponto tom, ele vai ser visível para as coisas do meu projeto, que é aqui que eu vou declarar agora. No meu settings do meu build-logic, que é o meu diretório das coisas que a gente está mexendo, ele entenda que eu vou estar utilizando o Gradle, Gradle libs.version.tom como as coisas de versionamento e bibliotecas. Vou estar sincronizando aqui para ver se vai agora. Bom, deu um erro aqui quando sincronizar e eu esqueci de colocar um cara que é esse Enable Feature Preview. Eu estou utilizando o Gradle 7.4.2 e ainda estou precisando dele. Então, de repente, o tempo que você está vendo isso aí, dá uma olhada nisso e vê se de repente não precisa mais. Em seguida, eu já vou mostrar como que vai ficar a aplicação do uso mesmo de tudo que a gente configurou. Ignora um pouquinho essa parte de plugin, eu já vou entrar no mérito. Enquanto o sync ali, que eu acho que vai dar bom, eu vou pegar o histórico que eu fiz antes, que eram os dependencies aqui. Eu só vou copiar e refazer alguns exemplos para mostrar para vocês. Então, por exemplo, antes a gente utilizava implementation depends coin, beleza? E lembra que eu falava que eu fazia os for eachs? Pegava a minha lista que eu tinha de retrofit e fazia um for each. Olha como simplificou bastante na parte do catálogo. Kotlin, Coin, Network, tudo virou lista. O teste também virou lista. Aqui. Então, basicamente eu estou usando libs.bundle.coin, ou Kotlin, ou Network. Pegar do módulo app, que fica mais fácil. Tem a parte do project, então ele vai listar para você, porque está lá nos settings, ele vai ter a capacidade de ler para ti todos
as opções que você tem de módulos. Se eu der um ponto, ó, ele já vai estar tudo para mim, que isso aqui é muito útil demais, pra falar a verdade. Compose, vou deixar um capítulo à parte. E, além de colocar com bundle, eu posso simplesmente declarar de maneira individual. Então, se eu dou um libs, isso aqui ele já vem de graça para mim, não sou eu que implementei. Ele fala assim, ó, tá aqui o libs, ó, Rodrigo, pega aí. Eu dou um ponto, eu pego todas as bibliotecas que eu tenho. Que se você, caso já conheça o catálogo e entrou por curiosidade, e entrar na classe aqui, ele gera para você, né? Então, quando ele vai buildar, e eu der um Ctrl Alt F12, foi? Command, eu acho, né? Isso. Ele vai mostrar para mim todas as bibliotecas que eu tenho de lista já. Então, eu tenho acesso a tudo, se eu quiser utilizar. E no caso, eu estou utilizando o Lore 2 vezes. Então, tá errado. O Lore aqui, beleza? Agora, seguindo na parte, digamos, mais poderosa, digamos, da versatilidade da parte compartilhável do catálogo. Eu posso criar plugins. Então, no meu plugins, eu vou pegar um plugin bem basiquinho, depois eu vou criar logo seguindo com vocês. Eu criei um arquivo, nome do meu projeto, nada demais, .android library, porque eu quis, tá? .gradle, .kts. Aqui eu coloquei os plugins, que ele é Android Library, vai usar o Kotlin Android, o compilação e o Parcelize. Esses setups, que já vem com herdado, digamos assim, que eu falei no começo, do Gradle Kotlin DSL, eu criei alguns extensions para estar utilizando. Criei um extension de Setup Pack Option, criei um setup de Android Default, que aqui vem o versionamento. E lembra que eu falei que eu utilizo um config, que ainda eu não mudei ele ainda pertence aqui. Então eu consegui aproveitar alguma coisa que já foi feita. MiniVCDK, tudo mais, enfim. Setup de Compile, Compose eu vou deixar para depois. E o setup de namespace para estar sempre setando o namespace de cada módulo, né? Então eu criei os meus extensions e eu estou criando no meu bloco aqui para ficar um pouquinho mais legível. Eu poderia simplesmente pegar todo aquele bloco, e não tem problema, tá, gente? Pegar aquele bloco lá e sair colocando aqui. Só quis deixar um pouquinho mais friendly para estar dando manutenção. E aqui os meus build types. A partir disso, esse módulo aqui, ele fica legível, perdão, esse aqui, para estar sendo utilizado em qualquer outro módulo. Então, se eu pegar o Core Network /build Gradle, ele tem as configurações que um módulo Network tem que ter, que só ele que tem, só que aqui eu tenho um plugin, que é simplesmente o nome do meu arquivo, ignorando .gradle.kts. E aqui eu consigo já utilizar facilmente aqui, e se eu dar um Ctrl V, você vai ver que eu coloquei em todos os módulos para ficar muito fácil de estar utilizando. Mesma coisa que eu fiz com o application. Então, se a gente olhar o módulo do app e eu vi que eu criei um application, é só para, gente, é só para leitura. Isso aqui, ainda mais application, só se você tiver cada módulo com sample, mas eu acho que não vai ser o caso da maioria, você... É a mesma coisa. Eu só quis deixar mais amigável para manutenção. Então, tem isso aqui. Ah, tem um ponto que eu já vou comentar. Os pontos foram adicionados. E toda a configuração. Não lembrou alguma coisa que eu fiz também no Android ID? Mesmo ponto. Tem um detalhe que eu já vou chegar no Compose, que eu não consegui. Projetos antigos e artigos quando eu estava estudando e tudo mais, usavam muito esse catálogo para tudo, né? Não precisa mais, eu estou utilizando tudo o libs, como vocês viram nos módulos, não tem nada aqui, projects, libs, tá uma maravilha isso aqui. Porém, no do Compose eu queria acesso à versão do Compose, para poder preencher meu Compose Options. E se eu utilizar o libs aqui não vai dar certo. Eu não entendi, aí não sei se é uma limitação ainda. Essa comunicação não está talvez totalmente completa. Aí eu criei uma extensão falando para pegar o libs, estou dando como catálogo, só não tem o mesmo nome, e eu estou passando via parâmetro para estar pegando o valor aqui de novo. Que esse getVersion, eu criei 3 extensions. Lembra que também já criei extensions de outras coisas antes? É o mesmo princípio. Criei extensions que no final das contas eu vou dar um find library. Pô, Rodrigo, mas por que você fez isso? Você podia simplesmente fazer um find library ou find version aqui? Podia. É só aqui pega direto e tudo e dá um get, né? Podia. Mas aqui é só para ficar mais legível, mais fácil para manutenção, pensando essa ideia desse projeto ser escalável para uso, né? Tanto que eu vou criar um plugin aqui, um mini plugin, digamos assim, junto com vocês. Acho que é justo num projeto grande, eu pelo menos vou colocar no que eu trabalho, um plugin de testes. Você vai precisar fazer alguma configuração,
algum ponto do gênero, então acho que é justo ter um plugin de testes. Então ele vai ficar na parte aqui do plugin. Beleza. Para ficar fácil, eu vou copiar do outro anterior ali, porque eu preciso do Android Library para poder estar preenchendo o nó do Android e por aí vai. Então eu vou colocar aqui Kotlin Android e tudo mais. Beleza, fechou. E é bem justo, acho que justíssimo eu diria, eu colocar as minhas dependências. Então aquele módulo que está no módulo app, que eu acho esse aqui, eu vou colocar aqui. Então significa o quê? Que todos os meus módulos que vão utilizar esse plugin vão estar herdando, digamos assim, a minha dependência de teste. Só que aqui vai ter um problema. Lembra que eu falei que por algum motivo essa conexão não está indo muito bem, essa comunicação? Então eu preciso declarar aqui um catalog e no meu libs eu vou pegar o meu libs.get version, né? Não, é lib get get library, boa. E eu vou pegar o meu teste. Agora eu não lembro a sintaxe. Sintaxe, deixa eu ver do compose. Já explico também do compose. Aqui, beleza. Ah, não, é bundle, get bundle, né? Que eu criei um do extension do bundle, né? Tá certo, vai ser isso aqui. Então eu vou pegar o bundle de teste. Rodrigo, de onde você tirou esse teste e tal? Beleza, o teste, só para reforçar, gente, é esse cara aqui. Então no meu bundle eu vou pegar o teste. Então naquele meu extension, no meu bundle eu vou pegar o teste. Aí, como que eu vou aplicar no meu módulo? Eu vou no meu build do app e eu coloco aqui .com.stringplayer.test. Acabou. E todos os outros módulos, cadê os outros? Aqui o core, aqui deve ter teste. Todos deveriam ter teste, para falar a verdade, né? Aqui, morreu. Vou pro próximo. E assim vai ser sucessivamente em todos os módulos que eu quiser. Aqui talvez não tenha para agora, não esse tipo, mas beleza. E isso vai ficar propagado para todos os módulos. Então, esse aqui de feature é muito legal mostrar. Eu tenho, vou explicar agora do Compose, eu tenho o Library, minha API de teste e minha API de Compose. Eu vou sincronizar e eu vou mostrar como que eu criei aqui do Compose, que ele é mais chatinho. Compose tem algumas peculiaridades, não vou entrar no mérito, mas tem que configurar o PUM e tem algumas versões que estão associadas a esse PUM, não é BOOM, e tem algumas versões que estão associadas a esse BOOM e ainda tem versões que você precisa declarar individualmente. Então, como o Compose é meio chatinho, nada mais que justo, eu criei um bloco de Compose, cadê Compose Versions, tá vendo? Tudo isso aqui, depois eu vejo que deu errado, só deixa eu terminar de explicar. Compose Versions, Compose Versions, e eu criei um Compose Libraries aqui, tá vendo? Com grupo, com tudo mais. E é justíssimo, pelo menos da minha parte, eu criar um bundle de Compose com tudo junto. E aqui nesse plugin, eu utilizei isso. Ele é um library, eu tô pegando aquela limitação que eu acho da comunicação, do meu setup Compose, eu criei um extension só perfumaria aqui, eu talvez nem precisaria desse bloco aqui. Eu tô passando o meu version catalog para cá, para estar pegando o meu get version do Compose, para estar colocando no meu Compose Options. E aqui nas minhas dependências eu tô colocando o meu platform do .boom e o meu bundle do meu próprio Compose. E eu tô pegando tudo. E aqui eu só tô separando para debug, porque é o tooling e tudo mais. Vou ver agora qual foi o BO que deu ali. Deixa eu ver se a gente resolve rápido. O que eu fiz de errado aqui? Teste. Escreveu uma coisa errada? String player teste. Não pode aplicar. O que eu fiz de errado? Descobri aqui, deu errado porque eu coloquei o plugin de Android Library no meu build Gradle da aplicação. Então ele deu ruim. Ele vai dar aquele erro que eu mostrei para que vocês viram, provavelmente. E eu fiz um teste agora colocando num módulo que é um módulo Library mesmo, colocando de teste e deu bom. E essa é a proposta, você está configurando do módulo app. Ainda vou ver ainda como que eu posso estar fazendo para ficar mais coeso. Mas por agora não tem como escapar, vai ter que duplicar. Eu já tinha feito isso com o Compose também. Eu já tinha colocado aqui a mesma configuração do Compose. Acho que não sei se eu vou conseguir evitar isso. Um ponto que eu não entrei no mérito, que essa parte plugin acabou. Eu vou estar falando sobre a atualização das versões. Que eu falei no começo que
ele vai ser atualizado, ele vai avisar pra gente que vai ser sozinho, só que não tá avisando nada. Eu tive que usar o novo Android Studio, então com o novo Android Studio ele me avisa, não sei se é alguma peculiaridade, se tá faltando... Achei que era a atualização do Gradle, atualizei, mas não deu bom. Mas atualizando, pegando o preview, né, o mais novo Android Studio recente ali, eu entrando no meu arquivo .tum, ele vai mostrar para mim os versionamentos, dando sugestão quando vai ter que se atualizar, qual a versão tem que atualizar. Só deixa carregar um pouquinho. Tá vendo? Ó? Ele já avisa, ó, você tá usando a 1.4.1, tem que usar 1.6. Só que essa parte de atualizar a versão, às vezes pode ser muito chato, né? Pra quem tá acostumado já com o Depend da Bot, não sei se já ouviram falar, mas se quiser, deixa nos comentários, eu comento depois. Tem outro cara chamado Renovatibot. Ele faz uma instalação direto do seu projeto, então quando você segue esse tutorial, cadê o tutorial? Ele vai te jogar, para explicação é bem simples, eu fiz rapidinho. Então você vai ter que registrar o seu módulo, o seu repositório, ó, aqui. E ele vai abrir um PR. Então, se você olhar hoje no projeto do StreamApp, que aí vale o convite, se você ficou curioso como foi feita essa implementação todinha, já tem PR aberto lá, não sei se vai ser já mergeado quando eu lançar esse vídeo. Tá aqui, então todas tudo que eu tô explicando para vocês já tá aqui no PR, quem quiser dar uma olhada como foi feita a implementação. E o Renovatibot criou as coisas que ele detectou e pode estar subindo de versões. Tá vendo? Acho que é isso, então se você gostou desse tipo de conteúdo, acho que ficou bem completo. Eu fiz mais picotado algumas partes, porque senão fica muito oneroso, tá? Então deixa nos comentários se você gostou e se te ajudou de alguma forma. E boa sorte, que vai ser um saco você fazer isso no seu projeto. Eu vou ter que fazer no meu, então se prepara aí, beleza? Valeu!